Quem veio à igreja hoje para ouvir a palavra de Deus? Aí às vezes você talvez fale: Samuel, por que vocês pregadores ficam fazendo umas perguntas tão óbvias, hein? Porque não sei se você concorda, mas todo pregador tem o seu jeito de iniciar a mensagem para poder mexer com o povo, né? O povo fala aquela frase, que é a frase mais repetida da história: quem está feliz com Jesus? Aí todo mundo levanta a mão, diga aleluia. Quem não sei o que, quem veio receber a bênção? Todo mundo agora, quem quer casar? Rapaz, o pessoal está desiludido aqui dessa igreja, né? Não querem mais, amém. Que Deus abençoe, sejam eunucos, que são pessoas que não casam, vivam para a glória de Deus. Quem quer prosperar? Quem quer, deixa eu ver aqui uma outra bênção. Me lembra umas bênçãos, umas coisas boas. Quem queria ganhar na loteria? Quem queria amanhã acordar, entrar na sua conta e do nada aparecer milagrosamente 100 mil reais? Quem quer que Deus tire todas as pessoas falsas da sua vida? Quem quer que todos que se levantaram contra você, que falam mal de você, que te perseguem, que não vão com a tua cara, quem quer que todos eles vivam com saúde para ver a glória de Deus na sua vida? Todo mundo quer. Agora deixa eu perguntar uma coisa: quem quer ir para o céu? Perguntar mais uma vez: quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Tem 5 aqui que a vida não está tão bacana e que ele está pedindo para Deus se apressar e levar logo ele. Amém, irmão, te entendo. Tem dias que eu estou assim também. Tem dia que a gente ora e fala: Jesus, volta logo. Quem já passou por esses dias? Que a gente olha e, por incrível que pareça, às vezes a morte parece uma boa opção. Eu não sei se você concorda comigo, eu não estou falando aqui de suicídio. Por favor, eu quero que você preste atenção, que a condução da palavra que Deus colocou no meu coração é muito delicada essa noite. E eu preciso que você esteja atento, amém? Eu não sabia que iria pregar hoje. Na verdade, foi Deus quem preparou, que eu estaria aqui para ministrar essa palavra. Mas hoje eu tive uma madrugada muito conturbada. Sabe aquelas madrugadas que você não sabe se está dormindo, se está acordado, se está sonhando? E aí eu gosto muito de dormir com o celular ligado ou com a televisão no canal da Sky, que é só de louvor. Para quem tem Sky e não sabe, o 475 é só louvor gospel. Claro, se é louvor é gospel. Enfim, toda vida eu gosto de dormir com algum barulho, eu não gosto de dormir no silêncio. Eu sou meio anormal. Todo mundo gosta de fechar todas as luzes, né? Eu não, eu sempre durmo com ou o celular ligado, rolando louvor, ou a televisão, seja nesse canal de louvor, ou seja no canal de jornal, na própria Globo que seja, enfim, quase sempre eu deixo a televisão ligada. E essa madrugada, eu estava dormindo, e mais ou menos umas 4 da manhã, eu sonhei que eu estava dentro de um avião. E enquanto eu estava dentro daquele avião, eu via várias pessoas, conhecidas e desconhecidas, e eu falava assim: eu estou indo para onde, hein, rapaz? Para onde é que eu estou indo nesse avião? E aí, as pessoas não sabiam dizer, e eu falava assim: o que é que está acontecendo? Que voo é esse que eu estou? Eu estou indo para onde? E aí eu encontrava algumas pessoas que eu sabia que eu conhecia, mas não sabia de onde, eu tinha visto em algum lugar. Enfim, no sonho, de repente, o avião começava a rodar no ar, e quando começava a rodar no ar, todo mundo começava a gritar, e eu acordei do sonho com uma forte explosão. Aí quando eu acordo, exatamente 4h15 da manhã, eu acordo justamente na hora que uma repórter estava fazendo um plantão do jornal Hora 1, que é o primeiro jornal da Rede Globo, dizendo que um avião acabara de cair com todo o time da Associação de Futebol Chapecoense. Aí talvez você fale: Samuel, o que é que significou o seu sonho? Quer dizer que se Deus me revelou o acidente, não é que Deus me revelou, mas o que é que eu entendo sobre isso? Como eu estava dormindo e ouvindo, aquela informação entrou no meu subconsciente, e eu já acordei com aquilo. Só que como eu estava sonhando, eu achei que eu ainda estava dormindo. E aí eu peguei e me enrolei de novo, e comecei a querer dormir, e nada. E mais uma vez saiu o plantão. E aí eu percebi que eu estava acordado, e eu fiquei do mesmo jeito que todos vocês ficaram, impactado com a terrível tragédia que aconteceu na vida desses homens. E sabe, queridos, quando a gente fala sobre morte, todo mundo fica nervoso. Não tem uma pessoa
que abra a boca e tenha prazer de falar sobre morte. Você está no jantar, você está no almoço, você está em um momento muito bacana, e de repente alguém vira e fala assim: ei gente, vocês estão prontos para morrer? Me diz se alguém tem prazer de falar sobre um assunto como esse. Quando alguém fala a palavra fulano morreu, tem crente que bate na madeira. Crente supersticioso, que bate na madeira. Ainda tem uns crentes que ainda estão em dúvida de qual religião querem seguir, que ficam Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes, com medo da morte. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente ter um bate-papo bem sério no culto dessa noite. Porque eu entendo que igreja não é lugar para a gente preparar vocês para serem ricos. Igreja não é lugar para a gente preparar vocês para serem famosos e estourados de sucesso. Igreja não é lugar para a gente preparar vocês para terem uma vida perfeita. Igreja tem como principal prioridade preparar a sua vida para se encontrar com Jesus Cristo. Igreja é lugar de vida espiritual ser trabalhada. Samuel, mas não estou entendendo. Quer dizer que eu não posso ter uma vida abençoada? Claro que não. Você vai ter uma vida abençoada em todas as áreas. Vocês conhecem a nossa igreja videira. Sabe que a gente prega um evangelho possível. Um evangelho que traz a tua humanidade. Mas algo que o Espírito Santo me incomodou hoje foi sobre isso. Sobre essa questão de nós muitas vezes falarmos sobre tanta coisa e termos medo de falar sobre a morte. Sabe, queridos, eu tenho 29 anos de idade, um futuro pela frente, mas há algumas semanas atrás, eu não sei se vocês estavam aqui no culto de domingo, que eu compartilhei, que eu peguei um avião lá de Maceió para Recife, um avião AT-600, que é um avião que eu não recomendo ninguém pegar, e quando eu peguei aquele avião, que era um avião pequeno de uma determinada empresa, que me levou para fazer uma conexão em Recife, quando eu entrei no avião, sabe aqueles momentos que você sente um negócio ruim? Quem aqui já sentiu aquela sensação de premonição? Alguém já teve? Aqueles déjà vu? Sabe quando aquele assaltante está vindo e você fala, não é possível que é um assalto, não é. Enquanto você está pensando que não é, ele anuncia. Sabe aqueles momentos que você acha que algo ruim vai acontecer? Pois foi o que eu senti nesse dia. Eu estava sentado na sala de embarque e tinha um cara que estava só olhando para mim. E o cara olhando para mim com um olhar penetrante, eu falei, está repreendido espírito sem luz. E eu repreendendo já, pensando que era outra coisa. E aí eu comecei a ficar incomodado. E aí, aquele negócio me marcou, e eu falei, rapaz, tem um negócio errado. E aí, irmão, eu entrei no avião, quando eu entrei no avião, o sorriso da aeromoça me pareceu familiar. E aí a moça falou assim, bom dia, bem-vindo ao voo. Quando ela falou, bom dia, bem-vindo ao voo, eu olhei no sorriso dela, olhei para dentro da aeronave minúscula, que só tinha 18 ou era 22 passageiros, e comecei a sentir aquela sensação de morte. Aí eu olhei e falei, Jesus, não é possível, Senhor. Será que é hoje, Deus? Eu prego tanto falando que eu estou pronto para morrer, mas Jesus, será que eu estou? Enfim, eu sentei no meu canto. Quando eu sentei no meu lugar, eu já comecei a fazer o que eu faço todo voo. Porque, irmão, não é querendo colocar medo de ninguém viajar de avião, não. Porque a gente não deve ter medo, não. Mas, quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Quem já andou de avião? A minha pergunta é milagre ou não é você chegar do outro lado no destino? É milagre. Porque carro, se der prego, encosta. Se der uma pane elétrica no carro, a gente desliga e chama o guincho. Agora no ar. Toda vez que eu entro no avião, eu já entro orando. E olha que eu viajo muito por causa das minhas pregações. E aí quando eu entrei, eu sentei naquele voo e falei, Espírito Santo de Deus, Senhor, prepara a minha vida, Senhor, eu te entrego, te peço perdão pelos meus pecados. Eu comecei a lembrar dos pecados da semana. Senhor, eu te peço perdão pelos pecados. O que foi que eu fiz de errado? Vamos lembrar aqui. Te peço perdão. Eu comecei a orar. Enfim, quando eu terminei de orar, ou melhor, fui atrapalhado na minha oração, porque a pessoa virou para mim e falou assim, desculpe, aqui é o 5A. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, quem era? O rapaz da sala de embarque. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu conheço esse cara, eu acho que a gente vai morrer junto. Irmão, ele sentou do meu lado e começou a confusão. A aeromoça, muito simpática, como é a missão dela, começou a falar sobre aquele negócio, porque, irmão, sinceramente, fundo do meu coração, quando eu fico assistindo aquelas, como é que fala, gente? As instruções, pastora nem é viajada, quando o povo começa a dar as instruções, irmão, em vez de eu ficar seguro, eu fico mais atribulado. Porque eu começo a refletir no que a pessoa está mandando a gente fazer.
Meu povo, me perdoe, se tiver algum aeromoço, algum aerorapaz aqui, me perdoe se eu estou falando besteira, mas cá para nós, não dá tempo de fazer o que vocês mandam. Aí eles ficam falando, você olha pelo chão e não sei o que, e a luz, eu lá vou olhar pelo chão, eu vou olhar para o chão, nada, porque se eu olhar para o chão, alguém me atropela na hora da carreira, eu vou sair correndo, pulando por cima do outro, enfim, não tem como. A pessoa fala assim, se cairmos na água, olha aí que palavra maravilhosa para a pessoa dizer, se cairmos na água, os seus assentos são flutuantes. Aí eu, vai servir muito esse assento. Enfim, irmão, você entrar num voo e sair vivo do outro lado, agradeça a Deus. É sinal que Deus tem propósito na sua vida. E aí, quando eu entrei no voo, que a mulher começou a dar as instruções, eu já sabia decorado, fiquei na minha. Quando o avião começou a subir, o avião era muito pequeno. Eu não sei se alguém aqui já andou em aviões desse tipo. Se já andou, sabe do que eu estou falando. O avião começou a se debater na hora de subir. E a gente percebeu, todos os tripulantes perceberam, os passageiros, que ele não tinha chegado no nível que ele precisava chegar. Ele estava subindo e o vento não deixou ele chegar. Aí sabe quando ele começou a se debater? E aí eu comecei logo a segurar os pés no chão e a dizer, sobe em nome de Jesus, sobe em nome de Jesus, sobe em nome de Jesus. Porque coisa boa é você viajar com um crente dentro do voo, já dá uma ajuda. E aí eu orando. E aí, irmão, eu achando que era algo natural, que era algo normal, falei, não, todo avião balança mesmo, esse é menor, balança mais. Mas enfim, quando eu olhei, a aeromoça deu um grito e falou, abram as janelas, abram as janelas. E aí eu falei, o que é que essa mulher está mandando abrir a janela? Quando eu abri a janela, irmão, o avião estava baixo. Sabe o que é um avião que já tinha saído, não tinha mais aonde aterrissar e ainda estava baixo? E aí eu falei, moça, me perdoe, mas por quê? Falou, não, porque a gente tem que olhar se tiver alguma fumaça. Aí eu, glória a Deus. Enfim, irmão, o avião não conseguiu subir. E quando o piloto percebeu, eu sei que é engraçado, mas o assunto é sério, porque quando o piloto percebeu que ele não tinha conseguido chegar no nível, ele falou assim, senhores passageiros, infelizmente, o vento não está colaborando, e enquanto a condição de vento melhora, eu levarei vocês para dar uma volta sobre o litoral de Maceió. Irmão, ele queria que a gente desse uma volta no litoral de Maceió, porque estava baixo o avião. E aí eu, na minha cabeça nervoso, falei, ele quer aterrissar na água. Resumindo, foi uma confusão na minha cabeça. E aí o avião se debatendo, o avião em tempo de cair. Aí foi quando o piloto pegou, e depois de 10 minutos de sofrimento, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, ele assumiu que o avião estava com problemas, que não estava conseguindo subir, que ele ia tentar voltar para o aeroporto, porque estava impossível de subir, e ele pediu que, pelo amor de Deus, todo mundo segurasse no cinto de segurança, se as máscaras caíssem, por favor, colocassem. Irmão, só fiz olhar para o cara do meu lado, e o bom é que ele era um barbudozão, sabe? Aquele barbudozão assim, que a gente tem até medo. E aí eu virei para ele e falei assim, meu querido, me perdoe, mas como é seu nome? Aí ele virou para mim e falou assim, Miqueias. Eu falei, é crente, né? Porque com um nome desse, nome de profeta, ele falou assim, não, na verdade eu sou afastado, a minha mãe que é evangélica. Aí eu, Jesus, tu ainda me bota do lado de um desviado para morrer. E aí ele virou para mim e falou isso, porque eu estava com a Bíblia na mão, ele falou, você é evangélico, né? Eu falei, sou sim. Me perdoe, meu querido, eu nunca lhe vi na vida, mas é porque eu sou muito nervoso com o negócio de voo. Eu posso, em nome de Jesus, segurar a sua mão? Irmão, parece brincadeira, mas pela minha salvação que foi desse jeito. Aí ele virou para mim e falou assim, pode por não. Eu falei, amém, vamos orar, vamos? Aí ele pegou e falou assim, faz tempo que eu não oro. Eu falei, tu sabia que esse avião está a ponto de cair? Tu percebeu? Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, eu tô achando. Aí eu falei, e tu sabe onde é que tu vai, se cair? E o bom, irmão, que eu nessa conversa e um casal de idosos passando mal na minha frente. Aí no meio da conversa a senhora vira para mim, nervosa. Só que ela virou para mim na hora errada. Ela virou para mim e falou assim, meu filho, o que é isso, meu filho? Aí sabe o que eu respondi para a senhora? Eu falei, senhora, entregue sua vida a Deus. 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 E aí talvez você esteja falando, Samuel, por que você está contando essa história toda?
Para poder a gente rir, sinceramente eu não achei nem que vocês iam rir dessa história, porque é tão séria, né? Mas num dia desse, é porque vocês são muito nordestinos mesmo. Você não perde um amigo, mas não perde a piada. E aí, quando a situação complicou, eu simplesmente comecei a clamar, comecei a orar, e falei, Jesus, Jesus, Jesus. E o bom é que tinha um cara do meu lado, irmão, um cara do meu lado, do outro lado assim, dormindo. Eu falei, bicho que tá drogado. Ele dormindo assim, ó, com a barba descia. Resumindo, foram quase 30 minutos de desespero. E sabe aquele momento que o avião balançou tanto que eu tinha certeza que eu não sairia daquele voo? Irmão, só quem aqui já passou por uma experiência de quase morte sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, um acidente que você sofreu, uma doença que você pegou, um voo. Quem aqui já pegou turbulência em voo? Levanta a mão. Quem já pegou turbulência em voo? Você tem um momento que sente ou não sente que vai morrer? Sente. E é por isso que essa noite Deus me trouxe a esse lugar, para dizer que nós cristãos temos uma vantagem do mundo. O mundo não sabe para onde vai. A igreja do Senhor sabe para onde ela vai se morrer. Nós sabemos qual é o nosso destino. E é por isso que nós precisamos conversar sobre isso. E eu queria só ler rapidamente, para não ficar nas minhas palavras, uma passagem que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: E não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Samuel, por que você está lendo essa palavra e está meditando sobre um tema tão polêmico e tão triste essa noite? Sabe por quê, meu querido? Porque se tem uma coisa que a gente não gosta de parar para pensar, mas é a única certeza que todo mundo aqui tem, é que um dia você vai morrer. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: meu querido irmão, aproveite bem a sua vida, viva com sabedoria, porque você vai morrer. Vocês estão mais crentes do que eu imaginava, porque vocês começam a rir. Coisa boa, estou feliz, estou surpreso com vocês. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente fala sobre morte, a gente fala sobre eternidade. Talvez você está aqui nesse culto essa noite, e você jamais esperava que você ia ouvir uma palavra como essa, mas deixa eu te dizer um negócio. Quando as pessoas morrem, sempre fica aquela dúvida: e aí, o que é que a gente vai fazer? E aí algumas igrejas pregam para fazer missas ou cultos pelos mortos, fazer orações em prol dos mortos, vela de sétimo dia. Tem gente que às vezes quando fala sobre morte acredita em uma teoria que a Bíblia não aprova, que é a teoria da reencarnação. Tem pessoas que dizem: Samuel, você acredita que quando a gente morre, a gente volta em outro corpo, no corpo de um animal, no corpo de uma barata? Não, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois que a gente morre, segue o juízo. E por que, Samuel, que você está pregando essa palavra essa noite? Sabe para quê? Para dizer para você que não adianta nada você ser rico, não adianta nada você ser lindo e viver na academia para ficar com um corpo forte, não adianta nada você ser uma pessoa cheia de mágoas, você ser uma pessoa que acha que é melhor do que os outros, e mais tarde, hoje ainda, Deus o livre, mas quem sabe, só Deus sabe, você morrer, e na hora de você morrer, você descobrir que você não é salvo. Tem desespero maior do que você morrer e depois que você morrer, você descobrir que você não está salvo? Samuel, como é que eu sei que eu estou salvo? Quem quer saber se é salvo aqui? Levanta a mão. Sabe como é que você sabe que você é salvo? Primeiro,
quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo, mas esse não é tudo. Sabe como é que a gente conhece a nossa salvação? É quando a gente entende que a gente nasceu da água e do Espírito, que esse mundo não nos pertence mais. Sabe, queridos, qual é a minha maior preocupação como igreja? Sabe qual é a minha maior preocupação com a geração atual que nós temos vivido? É porque as pessoas não se preocupam mais com a eternidade. É que antigamente as pessoas vinham para a igreja para ser pessoas melhores, para poder buscar a Deus. Hoje em dia, muitos vêm para a igreja porque não tem o que fazer, ou porque estão precisando de uma bênção, ou porque querem se sentir melhores com a palavra. Pessoas que às vezes vêm na videira e o Samuel está pregando engraçado, divertido, falando situações, pregando de uma maneira bem humorada. Aí o pessoal tudo sai espalhando. Tu viu aquele pregador da videira? O Samuel Wagner, ele é uma bênção, é animado, a gente ri. Aí às vezes a pessoa vem no culto como esse e eu estou pregando com seriedade sobre algo tão grave, que é para onde você vai depois que você morrer. E talvez tem gente que vai sair desse lugar falando: a pregação foi tão pesada, a pregação hoje foi tensa. Pois eu quero te dizer que Deus não me levantou para massagear ego e pregar o que vocês querem ouvir. Deus me levantou para dizer: a tua vida está contada, os teus dias têm momento para acabar, uma hora você vai morrer e você precisa estar pronto para isso. Você precisa estar pronto para morrer. Olha para a pessoa do seu lado e fala isso para ela. Acho que vocês nunca vieram para uma pregação dessa aqui na igreja. Meu irmão, se tem uma coisa que não avisa quando vai chegar, é a morte. E por que eu estou aproveitando esse dia de comoção mundial para pregar sobre isso? Porque, queridos, esses jogadores que hoje morreram, eles estavam no auge da vida deles. Se teve um vídeo que me emocionou, é claro que eu me emocionei desde o começo, me coloquei no lugar deles, mas o vídeo que mais me emocionou de todos que estão circulando pela internet é o vídeo do jogador Felipe alguma coisa, que é o vídeo que ele gravou dentro do avião, que aparece ele. Quem viu esse vídeo hoje no Instagram? Passou na televisão. No vídeo, ele está dentro de um avião e ele começa a filmar, como a gente filma sempre. E ele começou a filmar dizendo: vamos lá, bora, estamos indo agora para a Colômbia, final da Sul-Americana. E aí, fulano? Brincando com os amigos. A maior felicidade dentro do avião. Sabe o que é que o Chapecó conseguiu? Eu não gosto de futebol, porque a vida toda eu fui muito gordinho e sempre me botavam no gol. Então eu nunca gostei. E aí, eu nunca fui ligado nesse negócio de futebol. Sempre gostei de outros esportes. Mas uma coisa que hoje eu aprendi foi que o futebol é dividido em série A, B, C e D. Eu não sabia. E hoje só o que as pessoas falavam é que o Chapecó conseguiu o feito milagroso de sair do último lugar e tá numa final de campeonato sul-americano. Um time recente de 43 anos estava indo para uma final. E o bom é que a maioria morreu e não sabe. Mas mesmo mortos, eles foram campeões. Porque o time queria enfrentá-los, entrou com uma ação na Conmebol e falou que não vai jogar com time nenhum, que o campeão de 2016 é o Chapecoense. E talvez você fale: que gesto lindo! E é verdade. Mas, queridos, pensa comigo. Se tem uma coisa que eles não imaginavam que ia acontecer, é que o avião ia cair. A morte, naturalmente, chega para as pessoas mais velhas. Seria normal. Os pais enterrarem os seus filhos é algo que vai contra a natureza. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas a cada dia que passa, mais a gente se angustia com as loucuras desse mundo. Para você que não sabe, Fortaleza, a quantidade de assassinatos que tem em Fortaleza, crimes e mortes, é a mesma quantidade que tem em uma guerra, debaixo do nosso nariz, e às vezes a gente nem se preocupa com isso. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite, para você fazer uma avaliação e uma revisão da sua vida, e para você pensar: ei, você está aí, jovem, bonitona, bonitão,
Mas quantos anos você ainda tem de vida? Quantos meses você ainda vai viver? A Bíblia fala no Salmo de número 139, que quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E todos os nossos dias foram contados, quando nenhum deles ainda havia. E essa palavra me traz dois aprendizados. O primeiro é, não tenha medo de morrer, porque você não vai morrer nenhum dia antes, nenhum dia depois do que Deus determinou. Samuel, mas eu peguei uma doença. Mas essa doença pode ser para a glória de Deus, e pode ser que Deus transforme esse câncer em um testemunho de milagre, e você testemunha em muitos lugares que Jesus cura. Então não tenha medo. Mas a segunda coisa que essa palavra quer ensinar, é que a gente vai morrer. Para mim, uma tragédia semelhante a essa, foi a tragédia de outro cara que estava no auge. Eu não aconselho ninguém a ouvir coisas que não edifiquem. Mas se tem um cara famoso e que era querido no meio secular por todo mundo, que foi uma das mortes que mais o Brasil chorou, um cara que aparentemente era do bem, estava no auge da carreira, apaixonado pela namorada, saindo de um show, um rapaz chamado Cristiano Araújo, um cara que fazia a alegria de todo mundo, cantava para multidões. Ele entra em um carro, no banco de trás com a sua namorada, cansado para ir para a casa do show, e de repente acontece um acidente, e ele morreu. Samuel, por que você está trazendo essa palavra essa noite? Sabe por quê, querido? Porque eu me incomodo muito com as pessoas que brincam com Deus, com as pessoas que fazem da sua vinda à igreja um esporte ou um hobby, pessoas que estão na igreja e nem tocam na palavra morte ou vida espiritual, que quando a pregação é um pouquinho mais de exortação, como a gente chama, fala, a pregação hoje foi chata. Ei, meu querido, mais uma vez eu vou repetir, Jesus não morreu só para realizar os teus sonhos. Jesus sofreu, tudo que Ele sofreu na cruz do Calvário, foi para te livrar do inferno. Nem essa palavra a gente fala, inferno. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, fala assim, se assusta não, querido. Fala assim, desculpa ter te trazido para o culto hoje, mas agradece a Deus, que é sinal que Deus tem um plano na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O inferno não é uma criação louca, não. É um local real. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, ei, eu quero te abençoar. Eu quero te dar uma vida com propósito e uma vida abundante. Mas o que eu mais quero, o que Deus mais quer de mim e de você essa noite, sabe o que é? É que a tua vida espiritual esteja bem. É que você esteja em paz com Deus. É que você coloque Deus como prioridade da sua vida. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre morte, há uma diferença na morte do ímpio e na morte do que crê em Deus. Um dia eu ouvi uma conversa que eu até sorri. Na antiga igreja que eu congregava, antes de eu vir para a Videira, eu fazia parte de uma igreja muito pentecostal. O que é a igreja pentecostal, Samuel? Aquela igreja do fogo, dos gritos, do sapateado, pronto. Eu era desse tipo de igreja, né? E aí, a gente tinha um vizinho que vivia denunciando a gente por disque silêncio. Vivia. E o legal, sabe o que é? É que esse vizinho abençoado, do lado dele era um bar, e na frente era a nossa igreja. Pois ele denunciava a igreja, mas não denunciava o bar. Diga misericórdia. E aí esse vizinho, cheio de cão, tinha cão até na sobrancelha, perseguiu. Aí sabe o que a gente fez? Uma campanha de oração pela vida dele. A gente começou a orar. Quando a gente começou a orar, a gente começou a ouvir notícia lá. E o bom é que, vez por outra, morria alguém na igreja. E aí um dia eu cheguei mais cedo, e eu estava lá fora conversando com o pessoal, e eu ouvindo a conversa dele com outro vizinho. Ou melhor, com o cunhado dele que estava lá, parece. E aí, olha a conversa dele.
Ele virou pro cara, né? E o culto estava começando. E ele cantava os corinhos de fogo. Se você nunca foi no igreja de fogo, você não sabe. Mas é um negócio bem maluco, bem doido. Não é ruim não, é bom. E aí, o que acontece? Quando começou o culto, começou os corinhos de fogo. Batalha não é batalha, se não... E o povo sapateando, rodando, pensa aí. E a gente falando assim, eita Jesus, o pessoal pensa que a gente é doido. Acertaram. E aí, quando começou o culto e aquela gritaria toda, o cunhado, assustado, virou pro cara que era o nosso vizinho e falou assim, esses crentes são doidos, são? Aí ele falou assim, são, macho, eu vivo denunciando eles. Olha a loucura, olha a gritaria. Infelizmente não tinha acústica, como a gente tem, né? E aí ele começou a falar, aí eu ri, porque do nada ele virou pro cara e falou assim, o cunhado, que era tão endemoniado quanto ele, virou e falou assim, esses crentes zoadentos era bom, era de morrer. Aí sabe o que foi que o vizinho respondeu? Eu nunca esqueci, eu bolei de rir. Virou e falou, sabe o quê? Pelo amor de Deus, não peça isso não, porque quando morre, é a noite todinha de vigília, eles louvando. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente até na morte louva e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Até na morte a gente tem alegria, porque nós temos a esperança de que seremos ressuscitados com Cristo e que a nossa salvação foi garantida na cruz. Meu irmão, para prestar atenção. Quando você vai no velório de uma família que não tem Deus, e olha que eu vivo em velório, eu sou pregador, as pessoas vivem me chamando para velório, e sempre que eu chego numa família que não tem Deus, eu oro muito, eu falo, Senhor, me dá graça, porque o povo está desesperado. Ah, meu Deus, nunca mais eu vou ver. Ah! E a mulher grita, e esquece de jogar dentro do sepulcro. Sabe aquela loucura, aquele desequilíbrio? Onde é que ele está agora? Oh meu Deus! Aí a mulher quer, na hora de enterrar, a mulher começa a gritar, e se joga dentro, e fala assim, me enterra junto, eu vou morrer. Aí quando o coveiro joga a primeira passada de areia, mentira, brincadeira, e quer sair. Enfim, é um desespero louco, é uma loucura, e eu entendo por que é essa loucura, porque para eles a morte é um mistério, para eles não sabem aonde a pessoa foi, mas quando você chega no enterro de um crente, quando você chega no enterro de uma pessoa que realmente viveu na presença de Deus, é totalmente diferente. A gente chega para consolar a família, e é a família que nos consola. A gente chega no enterro, e a família está lá, triste, angustiada com a saudade, mas em paz. Eu nunca esqueci de um enterro, que infelizmente eu vou falar mais uma vez, porque foi um dos que mais me marcou. Há quantos anos, pastora Neném? A Ilzinha partiu? 3. Há 3 anos atrás, a irmã da nossa pastora, que também era pastora, Ilzinha, ela tinha quantos anos? 49. Aos 49 anos de idade, uma grande mulher de Deus desenvolveu um câncer, e a gente começou uma campanha de oração por ela. Essa mulher forte que a gente tem aqui sentada nessa cadeira, comprou a briga, e a gente era em campanha, em louvor. E na época eu era ainda mais próximo da família, conhecia todos, conhecia toda a família da pastora Neném, e eu ia para o hospital para orar, e a gente fazendo campanha de oração, e eu nunca esqueci que um dia antes da Ilzinha falecer, eu cheguei num hospital, lá da Antônio Salles, não era? Como era o nome daquele hospital? Autoclínica? Na autoclínica onde ela estava internada, e ela já estava bem sofrida, e a pastora Neném estava lá, uma turma, e eu entrei e fui dar um beijo nela, porque ela sempre foi amiga minha e do André, desde que a gente se converteu, há 12, 14 anos atrás, a Ilzinha estava na oração com a gente, e eu e o André com 16, 17, 18 anos pregando, e ela, esses gêmeos são fogo, esses gêmeos são uma bênção, e ela sempre nos ajudou, e eu com muito amor fui visitar, e é claro que a gente fica sem palavras, e aí eu fui até ela, dei um beijo na sua testa, e eu falei, ei minha amiga, Deus está contigo, viu Ilzinha? E o bom é que eu falando quase chorando, e eu me segurando para não chorar, porque a gente fala, ô Jesus, tu está com ela, não está? E aí ela olhou para mim assim, muito fraca, e falou assim, eu sei Samuca,
Todo dia ele vem me visitar. E não fala para ninguém não, mas baixa aqui. Aí eu baixei e ela falou assim: sabe o que é que ele me disse? E eu falei: o que, Ilzinha? Essa madrugada ele me visitou e disse que eu estou pronta. E ali eu virei para ele e falei assim: está repreendido. Claro que não. E ela olhou e falou assim: fique em paz, fique em paz. E aí eu saí repreendendo. E passou algumas horas, ou foi um dia, não lembro perfeitamente, e ela faleceu. E quando ela faleceu, que a gente foi para o enterro, que a gente chegou no cemitério, para quem não sabe, a Ilzinha e a pastora Neném também são filhas de outra pastora, que é a pastora Arildes, que é uma das maiores mulheres de Deus que o estado do Ceará tem, pioneira da fé. Até hoje ela já está bem idosa e é pregando, e é louvando e orando. E eu nunca vou esquecer que a cena que mais me marcou foi quando a pastora Arildes viu a filha dela morta. E eu estava afastado, porque eu não sou bom para essas coisas. Eu fico afastado só intercedendo. Mas nessa hora eu me aproximei, e enquanto o povo começou a louvar, no enterro louvar, quando chegou a hora do caixão descer, a pastora Arildes chorou um pouco mais, mas eu nunca vou esquecer as palavras que ela disse. Porque não é normal uma mãe enterrar um filho. Acredito que essa é a pior dor que pode existir. Mas aquela mulher tinha tanta certeza da salvação dela e da sua filha, que eu passei meses ouvindo a voz dela, beijando pela última vez o corpo da filha morta. E antes de fecharem o caixão, ela só fazia beijar, chorar e gritar: Senhor, eu ensinei minha filha a te amar. Eu ensinei a Ilzinha a te amar. Vai com Deus, minha filha. E eu olhei para aquela situação e eu disse: que diferença é quando alguém morre com certeza de salvação. E é por isso que Deus te trouxe essa noite para te dizer: ei, para de viver só para ti. Para de achar que a vida é essa eterna festa. Porque uma hora as luzes se apagam. E quando você menos espera, a morte chega. E você precisa estar pronto. Samuel, pelo amor de Deus, eu estou com medo de levantar dessa cadeira e ir para casa. Eu estou com medo, Samuel, de passar por essa porta. Depois vamos começar uma vigília logo aqui. Porque outra coisa boa que o velório traz é que no velório a gente considera os caminhos, como diz em Eclesiastes 7:2. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Curva a tua cabeça. E esse restante de tempo da palavra que eu tenho, eu quero que você faça uma revisão de vida. Quero que você feche os seus olhos e eu quero que você pare para pensar. Eu disse que a pregação era um pouco pesada e reflexiva. E eu estou com a alma lavada de ter entregue tudo que Deus colocou no meu coração para falar. A minha pergunta para você essa noite é: e se você estivesse dentro daquele voo, aonde você estaria agora? Porque o maior problema, um dos maiores problemas, não é a pessoa estar lá no mundão aprontando todas. Mas para mim o problema maior é quando a pessoa conhece a palavra de Deus. A pessoa já serviu a Deus e a pessoa nem lembra que Deus existe. Quero dizer, meu querido, que você não é perfeito, eu também não sou. E todos nós vamos lutar contra os nossos pecados até o último dia da nossa vida. Mas há uma diferença entre o que ama a Deus de verdade e o que não ama. E é por isso que a mensagem de hoje é: reveja as suas prioridades.
Tem gente que só vive para estudar. Nem no culto de domingo a pessoa vem. Por quê? Não, estou estudando, cuidando do meu futuro. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo para estudar, mas também tem que ter tempo para a casa de Deus. Mas não, muitas vezes a gente só vai para a igreja quando a toca entorta, quando o caldo entorna, quando a tempestade vem. E eu quero dizer para você que você pode nascer na igreja, você pode batizar na igreja, você pode frequentar a igreja, você pode ser amigo de todos os pastores, você pode ser dizimista fiel, mas se você não tiver o temor do Senhor no teu coração, se a tua vida não tiver nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, se você morrer sem arrumar a tua vida enquanto você está vivo, você não vai conseguir ser salvo depois de morrer. Não existe purgatório, é mentira, não existe na Bíblia isso. A Bíblia fala em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrer uma só vez, e após isso seguirá o juízo. Céu para aqueles que confessaram a Jesus como Salvador e buscaram a Ele. Inferno para aqueles que não quiseram, rejeitaram a salvação, fizeram ouvido de mercador, foram à igreja, mas não absorveram e não praticaram nada do que foi pregado. A Bíblia fala que muitos vão chegar lá e vão dizer: Senhor, eu estava na igreja, eu expulsava demônios, eu tinha até dons. E Jesus vai olhar para alguns e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas a Bíblia fala que existe um povo, e eu oro para que nós estejamos no meio deles, e eu creio que nós estamos. Que Jesus vai olhar e vai dizer: ei, vocês que estão aí desse lado, podem entrar no céu e no gozo do vosso Senhor. E a Bíblia fala que nós todos humildes vamos falar: gente, Senhor, não, a gente é pecador. E Jesus vai olhar e vai falar: mas a minha cruz e o meu sangue te perdoou. E o que eu tenho para falar sobre vocês é que eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive doente no hospital e vocês foram orar por mim. Sabe quando é que a gente sabe que a gente é salvo? Quando a gente para de viver só em função de nós mesmos e nós começamos a viver em função do próximo. Coloca a mão no teu coração, e eu quero que você comece a orar e a dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa por todas as besteiras que eu tenho feito, que te entristecido. Me perdoa, Senhor, por todas as minhas falhas, porque eu sou falho. Eu não estou julgando ninguém aqui não. Todos nós temos pecados. Eu, Samuel, também tenho. Mas o que eu estou propondo para você hoje é: coloca a tua vida com Deus como prioridade. Porque o máximo que você vai viver aqui nessa terra, a Bíblia fala que é de 80 a 90 anos. E alguns que chegam a 100 é canseira e enfado. E é por isso que hoje eu te convido para viver em prol de algo eterno. Em vez de você se agarrar apenas às coisas passageiras, se agarre às coisas que são eternas. Ei, você que está com mágoa de alguém, você que tem raiva de alguém, você que tem sede de vingança, você que quer que alguém se dê mal, ainda dá tempo de você pedir perdão para essa pessoa. Ainda dá tempo de você liberar o perdão para quem te machucou. Porque de coração magoado ninguém pode ver a Deus. Com mágoas no coração ninguém pode ser salvo. O acidente aéreo do time chapecoense hoje serviu para fazer o mundo inteiro pensar na morte. Hoje no Instagram só deu isso. Todo mundo postando luto. Que Deus tenha misericórdia das famílias, que Deus esteja com eles. Mas hoje a pregação vai na contramão. E é claro que nós oramos por eles, mas a minha pergunta é: e se fosse você? E se fosse você? A morte não olha a idade, não olha dinheiro na conta, não olha nada. Ela vai chegar, esteja certo, todos que estão aqui nesse culto irão se encontrar com a morte. Todos! Você não vai escapar. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração é que você esteja pronto como Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para os que o matavam por ele ser um pregador do Evangelho e disse: eis que eu vejo o céu aberto. E em vez dele morrer desesperado, ele disse: eu vejo o Filho de Deus de pé para me receber no trono. Jesus, na hora da morte, morte de cruz,
Em momento nenhum ele estava desesperado, porque ele sabia para onde ele ia. E ele mesmo na cruz, antes de morrer, as suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito. No ano de 2012, 21 cristãos egípcios foram mortos em rede mundial. Os terroristas do Islã vestiram 21 irmãos nossos de laranja como presidiários. Eu sei que vocês viram isso. O mundo todo assistiu à morte daqueles 21 cristãos que morreram, sabe por quê? Sabe qual era o crime deles? Eles eram crentes. E os terroristas, para envergonhar o nome do Senhor e para tentar apavorar a nós que somos cristãos do Ocidente, eles colocaram os 21 de joelhos para tentar nos causar medo. E sabe como é que foi colocado o nome daquele vídeo? Carta de sangue para o povo da cruz. Aquela ameaça do Islã foi para todos nós, viu? Eu quero dizer que sabe quem é que segura o terrorismo? É Deus. E a Bíblia fala que nos últimos dias a perseguição vai aumentar. Já tem leis tramitando no Congresso para tentar editar a Bíblia e tirar da Bíblia trechos homofóbicos, trechos que pregam contra o que as pessoas querem. Estão querendo editar a Bíblia. A perseguição pode chegar a qualquer momento. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que se você for assistir o vídeo dos 21 cristãos egípcios sendo mortos, você não vai ver nenhum deles desesperado. Você não vai ver nenhum deles de joelho e o algoz aqui, e eles tentando fugir, tentando correr. Porque na hora do desespero eles podiam muito bem levantar, sair correndo e ser baleados. Mas não. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu te aconselho a procurar e ver. Os 21 foram colocados um do lado do outro. E os 21 terroristas colocaram uma faca no pescoço de cada um. E em vez de desespero, quando a filmagem passa, não tinha nenhum chorando, não tinha nenhum com afeição desesperada, estavam todos de cabeça erguida. E o máximo que alguns deles faziam era balbuciar palavras em oração. E o vídeo mostra quando os 21 foram degolados e o sangue deles se uniu ao mar Mediterrâneo da Líbia. Na semana seguinte, a mãe de 2 que foram mortos foi entrevistada. E chegaram para aquela senhora também crente e falaram: como é que anda o seu coração contra os terroristas? Se você pudesse ver um terrorista desse que matou seus filhos, o que você faria? E aquela mulher em lágrimas olhou para aqueles repórteres e disse: se eu encontrasse um desses terroristas que mataram meus 2 filhos e os outros, eu os agradeceria, porque eles deram a oportunidade dos meus filhos mostrarem que amavam mais a Deus do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.